Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar, por favor, irmãos. Com alegria iniciamos este tempo comum, já neste primeiro domingo em que retomamos, após o Pentecostes, celebramos a Santíssima Trindade. Nós celebramos a Páscoa, a festa de Nosso Senhor, que é a sua ressurreição. Festejamos também o Pentecostes, o Espírito dado a nós em abundância para nós fazermos as obras de Deus, assim como a Igreja desde o princípio é movida pelo Espírito Santo. E hoje nós celebramos esta Trindade Santíssima, este grande mistério, que é o próprio Deus. Deus revela o seu nome, Deus revela para nós o seu ser. Quem é Deus? Deus é a Santíssima Trindade. Desde o Antigo Testamento, lá para os judeus, ele vinha se revelando, e Moisés, na primeira leitura nós ouvimos, ele vai se prostrar diante de Deus em adoração, e ele vai então dizer: peço-te, Senhor, caminha conosco. E Deus assim atendeu o pedido de Moisés, que é o pedido de todo ser humano. Deus caminha junto conosco. E ele se mostra a Moisés como o único Deus. Moisés estava envolto em uma série de religiões que acreditavam em falsos deuses, como os deuses do Egito. O Senhor Deus mostrou o seu poder, mandando as pragas do Egito, e mesmo assim eles não acreditaram no Deus vivo, no único Deus. Eles adoravam as plantas, adoravam os astros, adoravam deuses desconhecidos, mitológicos. Mais ou menos como o paganismo que se encontra hoje, institucionalizado ou não. Nós temos as religiões pagãs, como as religiões de origem africana, Candomblé, a Umbanda, a Quimbanda e outras religiões espíritas, acreditam em vários deuses. Eles acreditam que existem vários deuses, embora alguns deles usem também as imagens dos nossos santos católicos. Eles não acreditam no único Deus, como nós, como os judeus acreditam no único Deus. Acreditam em vários deuses. E Deus apareceu na sarça a Moisés, dizendo: diga a todos que eu sou, enviou você a eles, Moisés. Eu sou Yahvé, aquele que é, ao Deus que sempre será. Como nós rezamos no Glória, como era no princípio, agora e sempre. É o Deus eterno. Então assim Deus se mostra como o único Deus. Não há outros. E se tem outros que dizem que são deuses, então são deuses falsos. E nós sabemos, são demônios. Os demônios é que se fazem de deuses. E queriam também fazer com que Adão e Eva fossem deuses, mas é falso, ninguém pode se tornar Deus, só há um único Deus. E este Deus que quer se mostrar a nós, ele se revela sobretudo em Jesus Cristo. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer,
mas tenha a vida eterna. Aqui São João, no capítulo 3, versículo 16 do seu Evangelho, ele nos dá o resumo de toda a história da salvação. Deus que ama tanto o mundo que deu o seu Filho, e um Filho que é unigênito, único Filho, um Filho que é gerado pelo Pai, desde todos os tempos, gerado eternamente. E se Deus tem um Filho, logo Ele é Pai. Geralmente nós usamos a palavra Deus para nos referirmos ao Pai do céu. Mas o Pai é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Não são três deuses, são um só Deus, único, sempre unido. E essas três pessoas nunca se separam, jamais se separam. Nem quando nosso Senhor desceu do céu para vir até nós, Ele esteve e caminhou conosco. Moisés pediu: caminha conosco, Senhor. E Deus manda o seu Filho unigênito para caminhar conosco, para irmos juntos nessa estrada, na estrada de Jesus, na estrada deste mundo. Ele continuou unido ao Pai e ao Espírito Santo. Eles nunca, jamais se separam, são inseparáveis, a Santíssima Trindade. Porque o laço que os une é o laço do amor. O Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho, e o Filho para com o Pai. É um amor que transborda de Deus também para nós, suas criaturas. Criaturas prediletas, os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, com uma alma imortal, e Deus deu a nós também a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus, mas nós só podemos nos tornar filhos no Filho, em nosso Senhor Jesus Cristo. Só aqueles que seguem a Jesus, aqueles que buscam a salvação de Jesus, que aceitam Jesus, às vezes algumas seitas dizem que aceita Jesus, né? Você aceita Jesus, do verbo aceitar, e a pessoa pensa que só ir lá na frente da igreja aceitou Jesus. Aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor significa aderir a Ele pelo batismo. Os mesmos que falam para aceitar Jesus não batizam as crianças, não querem que as crianças aceitem Jesus, não entendem, na verdade. O mistério é grande, meus irmãos. Este mistério é grande e nós só podemos compreender pelo Espírito Santo. É o Espírito que vai nos fazer compreender todas essas coisas. Jesus disse para os seus apóstolos: o Espírito dado em Pentecostes para a igreja de Jesus. A igreja é movida pelo Espírito. Assim, a mente humana não é capaz de compreender esse mistério. Esse mistério é muito grandioso, porque é o mistério do próprio Deus. Nós, pobres criaturas, não podemos alcançar. Nem mesmo os grandes gênios da humanidade podem alcançar. Ninguém tem uma capacidade tão grande como o grande Santo Agostinho, um grande gênio. O homem caminhava lá por uma praia deserta. Então ele viu um menininho sozinho no meio da praia, furando um buraco na areia. E aí se aproximou do menino e perguntou o que o menino fazia. O menino disse então a ele que estava recolhendo toda a água do oceano, todo aquele mar, para pôr naquele buraquinho da areia. Agostinho riu. Isso não é possível, menino. Você não está vendo que não cabe todo esse oceano nesse buraquinho? E o menino então revelou a sua face, que era um anjo disfarçado de menino. E o anjo disse a ele: sim, Agostinho, é impossível pôr a água do oceano neste buraquinho da areia, assim como é impossível pôr todo o mistério do Deus Trindade dentro da sua cabecinha. A nossa mente humana não pode conter o mistério de Deus. Mas tem gente que não se dá conta disso, quer dar ordem em Deus, quer dizer para Deus o que Ele tem que fazer,
quer ser o chefe de Deus. O Senhor não podia ter feito isso, mas Ele é Deus, Ele sabe o que faz. Deus sabe por onde anda e Deus sabe por onde nos leva. A vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Nós não temos o direito de nos rebelarmos contra Deus, como fez Satanás, como fizeram Adão e Eva. Nós não temos esse direito. Ele é soberano, o seu mistério é grande. E Ele se revela a nós porque nos ama, porque Ele quer caminhar conosco, e este caminho que nós estamos trilhando é o caminho que deve levar ao céu. O céu, meus irmãos, é Deus. Quando nós formos para o céu, e nós queremos ir, nós iremos habitar em Deus. Habitaremos o mistério de Deus, o mistério da Santíssima Trindade. Nós mergulharemos neste oceano, estaremos inseridos nele. Nós vamos estar mergulhados em Deus. E este Deus que nos faz caminhar com Ele, até Ele, Ele não nos deixa sós. Ele caminha conosco, como Moisés pediu. Ele está dentro de nós. O céu é Deus e Deus, o céu, está dentro de nós. O céu habita em nós. Quando nós recebemos os sacramentos, o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, quando nós vivemos os dons do Espírito Santo da crisma, nos santificando, Deus aí está. Quando nós nos confessamos, nos limpando dos pecados, e Deus nos dá a graça santificante, nos devolve a graça que havíamos perdido pelo pecado, Deus aí está. Quando nós, então, fazemos caridade, Deus aí está. Quando nós nos amamos, somos fraternos uns com os outros, quando nós rezamos, quando nos colocamos em oração, fazemos o sinal da cruz, Deus aí está. Quando pedimos a Deus que caminhe conosco, Ele nos ouve, Ele está conosco, Ele caminha junto conosco. E Ele quer que nós caminhemos também rumo a Ele. Façamos da nossa vida uma vida de entrega a Deus. Creiamos para não sermos condenados, como o Senhor nos fala neste Evangelho, mas que nós possamos crer no Deus, Trindade Santíssima, que se revelou a nós e que se revela a cada dia, que possamos amá-lo de todo o nosso coração. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.